Bom pessoal, bem-vindos a mais um Tirinhas. Voltamos ao tema dos videojogos a adaptarem cómics. Desta vez neste século. Sim, entramos neste século. Mas vamos puxar só um bocadinho atrás, porque nós vamos começar pela nova geração de consolas. Para algumas pessoas, e não vamos entrar aqui nesta discussão, para algumas pessoas estas consolas ainda não podem ser consideradas retro. Eu acho que sim, acho que tudo o que é consola que já deixou de ser fabricado e que se deixaram de fazer jogos para ela, acho que pode ser considerado, pelo menos até à PlayStation 2. Bem, mas indiferente disso. Começamos então pela PlayStation 1 e pela Saturn. É verdade. Yeah. Saturn temos aí algumas adaptações de arcade, já abordamos um bocadinho X-Men, temos Marvel Super Heroes e temos também Iron Man vs X-Men Manowar. Sim, exatamente. Também houve vários jogos de Spider-Man. Vários bons jogos de Spider-Man. Sim, é que esses jogos toda a gente diz bem, aqueles de PlayStation 1 eram daqueles primeiros a aparecerem em verdadeiro 3D. E tinha coisas muito engraçadas. Narração de Stan Lee. Tinhas que recolher cómics clássicos com capas clássicas que depois davam acesso a fatos diferentes. Era isso. Permitiam-te desbloquear os vários fatos diferentes do Homem-Aranha. Tudo muito, muito porreiro. Com vilões clássicos. Aquilo era mesmo baseado em cómic, não era baseado em não em era filmes. baseado em filme nenhum. Não. Eram jogos muito bons. Para Saturn, eu lembro-me de haver a adaptação do jogo dos X-Men, o Children of the Atom, Sim. que era muito fixe. Eu jogava em casa de um amigo meu, aquilo basicamente era ver quem é que batia primeiro, porque depois do primeiro dar a primeira pancada e a pessoa ir ao ar, era quando só se aterrava no chão quando um morria. Porque era sempre seguido a fazer combos, etc. E era até um morrer. Tinha uma coisa engraçada que foi o primeiro jogo deste género, a versão Saturn só, em que tinha um personagem da Capcom para desbloquear, que era o Akuma. A versão de Saturn tinha este easter egg, por assim dizer, em que desbloqueavas o Akuma. Ainda nesta geração tiveste também um Fantastic Four para a PS1. Yeah. E não só. Não era das melhores coisinhas que saíram para aí, mas... Não, chegou a haver também um jogo do Hulk, salvo erro. Chegou a haver um jogo do Hulk. Que por acaso também não falamos, também houve um de Mega Drive. Que tinha aquela cena fixe que era que tinhas que voltar a ser o banner para passar em determinados sítios com o Hulk não passava. E para a PlayStation 1 também havia um jogo de Danger Girl, por curioso que vos possa parecer. É verdade, eu lembro-me disso. Ainda é anos 90. É anos 90. Uau. Anos 90, anos 2000, Ali na fronteira. A PlayStation 1 pode-se considerar que durou para aí até 2002, 2003. Porquê? Porque a PlayStation 2 apareceu em 2001. Certo. Finais de 2000. Sim. E depois Europa... Foi finais de 2000, já na Europa, foi novembro de 2000, acho eu. Não tempo em que as consolas saíam primeiro no Japão, depois Exatamente. Estados Unidos e depois na Europa. Era isso, acho que na Europa saiu em novembro de 2000. Portanto, ainda se pode considerar que houve ali mais um ano ou dois que saíram jogos de PlayStation 1 e depois a partir daí sim, só PlayStation 2, Xbox, entretanto. O jogo de Danger Girl tem a curiosidade de ter havido um personagem criado exclusivamente para o jogo. Apareceu uma nova personagem, porque isto foi depois da fase da primeira minissérie em que tínhamos ficado sem a Natalia Castle, que era uma Danger Girl que trai a equipa, etc, etc. Ela também aparece no jogo, acho eu, mas é capaz de aparecer como uma fita. Já não me recordo muito bem, sim, mas era mais um jogo 3D, porque na altura foi quando começaram todos a focar nos jogos 3D exclusivamente. Há uma outra exceção, mas o mais normal era isso, era progredir para o 3D. Ou regredir, dependendo da perspectiva. Aqui já se nota um bocado, se calhar é a minha versão velha do Restelo a falar, mas já se nota que a qualidade já não é a mesma que... Pois não. 5 anos atrás. Nesta altura já era muito fácil fazer um mau jogo. Sim. E já entramos naquela fase que a Sérgio falou de qualquer coisa com licença, vamos apressar para lançar. E agora que há a segunda grande guerra de consolas, que é o aparecimento da Xbox e a PlayStation 2. Que ainda há ali um bocadinho com a Dreamcast, porque primeiro surgiu a Dreamcast da Sega. Que a sensação com que eu fiquei... Foi a primeira de 128 bits. Que era muito boa e foi pena o destino que teve, mas a ideia que eu tive foi que, como houve o grande boom da PlayStation... mais a Nintendo 64.
Mas a Nintendo 64... Teve bastante sucesso nos Estados Unidos. Pois, mas foi mais a PlayStation. Mas o que é que aconteceu? Surgiu a Dreamcast e dá-me a ideia que o pessoal ficou à espera de daqui a 8, 9 meses aparece a PlayStation 2, mais vale não comprar. E perdeu-se aqui alguma coisa. E a Dreamcast tinha algumas adaptações. Lembro-me do Spawn. Exatamente, era esse que era o Spawn The Eternal. Já não sei, eu sei se era para a Xbox. Houve um do Spawn para a Dreamcast, sim senhor. Houve um jogo de Berserk para a Dreamcast, que é um capítulo à parte. Continuamos na tentativa de recuperar a casca, mas é uma versão à parte. Ele vai para uma ilha onde existe a planta mandragora e era suposto haver ali uma possibilidade de cura da casca. E está muito porreiro porque basicamente é como se fosse um capítulo da história do manga que não é feita. É feita à parte, não afeta nem positiva nem negativamente. O jogo está muito fixe. Não só, houve também um jogo de Record of Blood of War. Tipo RPG de ação. Era de combate por turnos. Yeah. Era isso, houve um jogo de Record of Blood of War que também era muito porreiro. Isto na Dreamcast. PlayStation 2. Lembro-me já de haver pelo menos 2 jogos de Spider-Man, que eram esses sim com base nos filmes com o Tobey Maguire, do Sam Raimi. Lembro-me Tem a disto. quarta dança, é um combo. Não tinha, era no terceiro. Embora nós já falamos disto porque no segundo já aparece uma cena que não é de dança, mas que aparece uma parte musical e depois descambou no terceiro. Há lá uma parte que ele vai a tropeçar e não sei o que, para ser muito engraçado, e aparece, é o som do Raindrops Keep Falling on My Head, que isso aparece no segundo, mas não, no jogo não aparece isso. Tenho a curiosidade também de aparecerem no jogo, mas isto era necessário, era aparecerem vilões que não apareciam no filme. Mas isso acho que nem é por aí. Mas tinha umas cenas muito porreiras. Eu lembro-me de haver uma situação que era com o abutre e tu tinhas que perseguir o abutre e ele a voar, claro, a uma velocidade supersónica, e tu vais atrás dele com as teias a tentar balançar e a tentar lançar teias para te agarrares a ele e o apanhares e lhe dares pancada. Portanto, já era. E é então nesta altura que aparece, então, nesta década, que aparece um jogo que a gente já falou várias vezes, que é o Marvel Ultimate Alliance. Sim. Não é aqui, é no 3. Não? Olha, que era para PS2. 2006. Então, PlayStation 2, Xbox. O primeiro era para PS2. Era. Eu tinha na PS3 já. Eu só joguei em PC. Eu tinha na Vita. Eu cheguei a jogar. Na Vita na PSP. Eu cheguei a jogar na PS2. Eu tinha ideia que já tinha saído para a 3. Também depois foi aproveitado para a 3, não saiu para a 2. Ok, não me lembro dele sair para a 2. Okay. O Marvel Ultimate Alliance, assim, é dos grandes jogos que eu me recordo de super-heróis da primeira fase. Pronto, eu gosto muito das memórias mais de infância, mas assim, o Ultimate Alliance eu gosto por causa da história. O primeiro. A primeira é uma o segundo. Porque eles foram buscar. Porque o segundo eles foram buscar a Civil War. Resolveram fazer a Civil War. Pronto. Foram que é uma história política passada para um jogo. Pronto, e depois, não é só isso. É que dividiram mesmo em equipas. Ou seja, tu se escolhesses ser do lado do Capitão América, podias escolher uns heróis. Se escolhesses o lado do Iron Man, podias escolher outros. Não é que depois eles se fossem a enfrentar ou qualquer coisa assim do género. Havia um ou outro confronto. Depois, o mal da fita era para aí o Nick Fury ou qualquer coisa assim. Era um disparate completo. Tu depois de teres um Ultimate Alliance, o primeiro, em que um dos vilões é o Galactus, depois vais lutar contra o Nick Fury e é muito difícil. Mas o primeiro eu acho que o primeiro faz uma review completa quase ao universo. Tu a certa altura... O primeiro é brutal. O primeiro é muito bom. Tu combates no Helicarrier da Shield e depois combates o Fin Fan Foom. Exato. Não, é a versão dragão. Qual é no mundo arcade, já não lembro qual é o vilão final, se é o próprio arcade, ou se é ele com um mech ou assim, uma coisa qualquer. Qualquer coisa. O Thor, o vilão final é... Tinhas o Destroyer. Tinhas o Loki, seja, também. Andamos a passear por Asgard, o nível de Asgard é muito grande. Tens vários reinos e andas para lá a passear. Depois tens a certa altura também combates o Galactus, como tu disseste. É no Império Shi'ar. É que estás no Império Shi'ar. Ou seja, aquilo faz uma combinação, se calhar,
do core, do que é o universo Marvel, assim, aquele mesmo hardcore. Obviamente, tu podes jogar com os personagens clássicos ou na altura com o universo Ultimate, podes jogar com essas variantes, não interessa. Pá, e é um jogo de aventura. Quem gostar de beat'em up também o joga, Sim. não é? Sim, acaba por ter uma componente RPG, porque primeiro tens que escolher quem são os membros da tua equipa. Para mim aquilo é um RPG, aquilo Aquilo faz é um lembrar um RPG, Final Sim, Fantasy, aquilo é assim, um uma coisa. RPG, Aquilo aquilo é é um um RPG de ação. Tens que formar a tua equipa de acordo com aquilo que vais fazer e de acordo com as sinergias entre eles. Por exemplo, aliás, até tinha uma característica que era, se tu formasses determinadas equipas, tinhas certos bónus. Por exemplo, se fizesses uma equipa só de mulheres, era a equipa Femme Fatale e dava X bónus. Se fizesses uma equipa, e esta devia ter piada, era a equipa mais massacrante que podia haver, que era o Spider-Man, o Deadpool, o Tocha Humana e o Iceman. Todos a mandar bocas uns aos outros. E também dava um bónus. Devia ser assim incrível. E depois tinhas aquela parte de apanhares acessórios e assim que te permitem melhorar as tuas capacidades e os poderes. Tudo muito porreiro. Por acaso é daqueles jogos que é um dos melhores, provavelmente, de super-heróis. Acho que Porque, como tu disseste, faz um review praticamente completo das histórias do universo Marvel e daquelas muito importantes. E é uma coisa engraçada que esse jogo resulta, mesmo quem não seja fã de cómics, consegue apreciar o jogo. sim. Porque a história, porque aquilo Como sendo um bom jogo. conta-te a história. Sim. Sim. É também nesta fase que acontece uma experiência engraçada, não sei se vocês se lembram, Marvel Rise of the Imperfects. Isso não foi. Recordo-me de haver o jogo, nunca joguei. Havia um jogo e chegou a haver cómics baseados no jogo e personagens do jogo que fizeram um bocado, que tentaram transcender para cómics. Era com base em quê? Recordas isso? Eu salvo erro, era um jogo de luta. Deixa-me... Eu sei que também houve uns jogos de X-Men que eram jogos de luta, 1 para 1, com personagens em 3D. Eram engraçados, mas não era nada de extraordinário. Esse a sério que não. Nessa altura também, isto eu recordo-me de ver mais uma vez por causa da publicidade nas revistas, o The Darkness foi aproveitado, passado para jogos. Eu acho que o primeiro foi muito famoso. O primeiro do Darkness, acho que chegou Tenho ideia já para a disso. PlayStation 2 e Xbox. Não me lembro se chegou a haver do Witchblade. Chegou a haver do Witchblade. O Witchblade tem Eu acho que houve para Dreamcast ou Saturn. Tinha assim uma vaga ideia disso. Sim, eu lembro-me disso. Era Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects. Era isso. Não teve muito sucesso. Pois não. Isso eu sei que não. Pronto, e nesta altura, basicamente as temáticas continuam a ser as mesmas. Nós temos os beat'em ups dos super-heróis, temos alguma, eu acho que por isso é que o Ultimate Alliance eu acho que se destaca por ser diferente. Temos também os aproveitamentos dos filmes, não é? Porque há um jogo do Watchmen, alguém ao do jogo. Sim, Joguei no para- Andy's Night. Joguei para 360. Jogas com o. Eu Rorschach. tenho isso. Com o Rorschach ou com o. Night Owl? O Dr. Manhattan? Não. Eu não consigo ver. Night Owl? Night Owl, é. sim. Não, porque era beat'em up. Era o jogo de pancadaria. Tinha dado a altura. Na minha tinhas dado a opinião, altura não da muito prisão, bom, mas- sim. Quem é o boss final? O Alan Moore? Studio Executives. Exatamente. Não, pá, é assim. O jogo é engraçado. É daqueles que jogas para entreter e como está aí não está muito mal. Lá está, joga-se. Também não é muito comprido, é um jogo relativamente curto. Aquilo inicialmente foi lançado em 2 partes, separadas para download. Depois saiu na América e no Canadá uma versão em disco que já trazia as 2 partes para poder jogar tudo junto. Mas esse só saiu para a geração do Xbox 360 E PS3 e assim, PS3 e isso assim. já foi. Esse já foi assim, sim senhor. E isto, agora, chegamos a uma parte em que vamos falar de um jogo incontornável, de uma série de jogos incontornável, que é a cena do Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum, Exatamente. Arkham City e depois, entretanto, já para a PS4 e para a Xbox One, o Arkham Knight, não é? Que é uma série de jogos fabulosa, brutal mesmo. Os tipos que fizeram estes jogos
estavam mesmo inspirados. Eles fizeram jogos de Batman praticamente perfeitos. Em mundo aberto, o primeiro nem tanto, não é? Que era eu joguei o primeiro ainda em PC, é mais fechado. o primeiro é O mais primeiro fechado. era mais fechado. Mas mesmo assim, gosto bastante e acho que foi desenvolvido numa boa altura, porque eles não tinham pressão de nenhuma adaptação, de nenhum filme, Exato. tinham muita liberdade. E a partir do momento em que fizeram o primeiro e que correu muito bem, Eles conseguiram estabelecer o universo deles. pois é isso, é que eles conseguiram fazer o primeiro jogo e depois, como teve muito sucesso, o estúdio foi do género, que se lixa, agora vocês podem ter tudo o que quiserem, porque isto correu bem, e deixaram-nos à vontade para fazer esses jogos. Tenho apenas duas pequenas queixas em relação a esses jogos. Uma delas, que é uma coisa recorrente nos jogos de mundo aberto, de exploração, tem muito que fazer, mas há coisas que é completamente acessório. Tudo bem, não és obrigado a fazer, certo? Mas, por exemplo, no Arkham Knight, no mais recente, se tu fizeres as missões todas do Riddler, e tem algumas que são perfeitamente ridículas e são demasiadas, é que consegues ver o final verdadeiro. Certo. Tu tens que apanhar os vilões todos para ver o final verdadeiro. E para apanhar o Riddler tens uma série de missões, e torna-se seca, primeiro porque são muitas e depois o género de missão é muito repetitivo. Essa é uma das queixas. E depois, principalmente entre o primeiro e o segundo, o vilão final é a mesma coisa. O vilão final é exatamente a mesma coisa. É o Joker que injeta não sei o quê, fica muito grande, fica cheio de músculos e não sei o que mais, e pronto, é aquilo. E fica assim, ok, pronto, é uma repetição do que já aconteceu antes. E não. Outra coisa que aparece também aí na década é os Lego. Os Lego Adventures com o Batman Lego. E pessoalmente as adaptações Lego, eu joguei a Star Wars. Pronto, gosto. Joguei Star Wars, Batman, DC. Eu não joguei nenhuma, mas toda a gente diz muito bem desses jogos. Sim, são muito engraçados. engraçados. Muito engraçados mesmo. Porque eu falo da experiência que eu tenho nas versões de Star Wars. São divertidos. Tu até consegues jogar com o Jar Jar Binks. Que é uma coisa que eu sempre sonhei. Exatamente. Não sei se por acaso não sei, já saiu Eu acho que do saiu Force Awakens. acho que saiu do Force Awakens. Então tens que jogar com o Kylo Ren. Mas começa estas franquias, então o Batman Lego é um dos pilares, mas depois originou até o filme, não é? Sim. Por isso eu acho que também podemos considerar aqui uma adaptação. E ainda agora falando, nós agora temos a coisinha mais recente que é o Injustice. Injustice, é verdade. Sim. O Injustice, que entretanto aí fizeram ao contrário, a história começou no jogo e depois entretanto fizeram a adaptação para cómic, que durou 5 anos a primeira run. Que é brutal. Porque assim, aquele é um universo alternativo onde o Super-Homem, ele não se pode dizer que enlouquece, mas há um acontecimento trágico na vida dele que o faz que o leva a passar a virar um ditador, basicamente. Então temos quase que um contra-Watchman, não é? Exato. É como se o Dr. Manhattan virasse o ditador da Terra. Agora, eu já não me recordo, havia o problema de que líamos os cómics, mas para ver o fim da história tínhamos que jogar o jogo. Não, depois eles fizeram o Injustice Ground Zero, que tens isso já em cómic. O que é só... Porque todos os cómics que surgiram em relação ao primeiro jogo foram prequel. Aquilo demorou 5 anos, ou seja, são 12 cómics por ano, mais os anuais. E depois então, ao fim desses 5 anos é que saiu o Ground Zero de Injustice e agora já para o segundo jogo. O Injustice é um jogo de luta, sim. Um contra um. Com uma particularidade, que era uma coisa que não acontecia nos jogos de luta. Nos jogos de luta de 1 para 1 tinhas o modo de arcada, basicamente. E então, isto já desde do primeiro Mortal Kombat desta geração, que era o Mortal Kombat 9, embora ele não fosse numerado, fizeram o modo de história mesmo, em que tu vais saltando de personagem para personagem e vais seguindo uma história. E depois passaram isto para o Injustice. O estúdio é o mesmo, é NetherRealm Studios. O motor do jogo é o mesmo. E o motor do jogo é praticamente o mesmo, sim, e às vezes o pessoal já se queixa que há golpes que passam de uns jogos para os outros. A jogabilidade deste personagem é exatamente igual àquela do Injustice, etc. Não, mas exatamente igual, os movimentos e tudo são exatamente iguais. As animações em si e tudo, só mudaram o personagem. É tipo os Aliens e o Parque Jurássico, não é?
Sim, se pensares no Alien 4 no Resurrection, sim. De vez em quando tem que se explicar ao Miguel e falar destas Sim, é verdade. Não. Tu não queres que eu fique aqui mais 50 minutos a mandar vir com o Alien Resurrection? De certeza que não. Pronto, entretanto, para falar assim de coisas mais um bocadinho laterais, há também uma adaptação do Bone durante os anos 0. Pá, por acaso nunca joguei, não sei se é Não boa. joguei também. Houve uma de Judge Dredd que era um first person, que era o Dredd vs. Dredd. Certo. Uhum. Para PC. É, também houve para PlayStation 2. Chegou Eu, a- para E aquilo para que, Xbox também, só É capaz. pronto, para aquilo que se. Além de. Pronto, a Marvel, além do Ultimate Alliance, depois andou a fazer adaptações dos filmes. Há adaptações dos Fantastic Four dos filmes, há adaptações do Ghost Rider. Não sei se será tão bom, será bom. não sei se será tão bom como o filme. Aos Spider-Mans. Eu não sei se eles já têm algumas adaptações das novas franquias. Chegaram do MCU atual. Chegaram a fazer do Iron Man para a geração do 360 Mas foi muito mal. e antes disso também chegaram a fazer uma boa adaptação de X-Men ou Wolverine para... Houve do Wolverine, do X-Men Origins Wolverine. Uhum. Sim. E há uma coisa, Melhor que o que filme? nós estamos... É. É melhor que o É, filme. embora o depois jogo a dada é- altura os inimigos também são um bocado repetitivos. Mas é de um resto, jogo muito bom que nos estamos a esquecer, que é o Deadpool. Yeah. Já mais recente, sim, é verdade. Mas com base no filme ou é uma com base nos cómics. Com base nos cómics. Sim. É porreira a adaptação. Foram buscar vilões muito secundários. Mas em termos Mas do ele próprio- estilo ele que é o próprio goza Deadpool. com isso, ele próprio sim, goza sim, com sim. isso. É, foram buscar os gajos mais baratos que conseguiram arranjar. Não podiam arranjar gajos mais caros. Vilões assim de maior nome. Não. Ele goza mesmo com isso. Acontece também aqui o Marvel vs Capcom 3. Uhum. Eu lembrei-me por causa do Deadpool, porque o Deadpool aí, se ele já quebrava normalmente a fourth wall, e ele ali abusa. Ele manda vir com o jogador porque está sentado no sofá e está ele a andar à porrada a ter o trabalho todo. Manda vir porque não gravaste e o último combate foi mesmo fixe, ele fez umas coisas muito porreiras. A dada altura, há um especial que ele tem, que ele pega na sua própria barra de saúde e espanca o adversário com ela. Tipo, ele arranca de cima e começa a bater-lhe com a barra de saúde. Não Isso é perguntes. muito fixe. É muito fixe mesmo, aquilo está mesmo porreiro. Está muito engraçado esse. E estávamos a esquecer de uma coisa que foi o que deu origem ao Ultimate Alliance. Falamos tanto do Ultimate Alliance, houve 2 jogos que deram origem a esse, que foi o X-Men Legends 1 e 2. Exato. Epá, que foram esses que foram os precursores depois do Ultimate Alliance e que são também muito bons. Mais ou menos o mesmo esquema, perspectiva isométrica, com uma história bem definida, só que só jogavas com X-Men. Era isso, mas era muito porreiro. Podemos jogar um desses na Engage. Jesus. Tiveste uma Engage. Engage, pronto, Banana basicamente. phone. Era basicamente um Era telefone. um telefone que dava para jogos. Vocês sabem que a N-Gage depois foi vendida a preços de saldos e houve muita gente que tinha N-Gage exatamente porque aquilo tinha descido. Eu não me recordo bem dos preços, mas eu tenho ideia que era basicamente se tivesse passado para aí de 200 euros para 25 ou assim uma coisa qualquer. Depois foi assim Era uma proporção. brutalidade, sim. Então andava aí tudo com a consola na orelha. A fazer telefonemas e a jogar. N-Gage. Não é que teve, ainda por cima teve pouquíssimos jogos, não é? Teve pouquíssimos jogos. Teve... Para quem não sabe, a N-Gage era um telefone da Nokia que era uma consola. Exato. Mas era basicamente como se tivéssemos colocado. Vai ser um bocadinho esticada esta comparação, mas tipo uma Super Nintendo. Não, uma Game Boy. Uma Game Gear. Uma Game Gear ou uma Game Boy na orelha. O formato não era o mesmo, mas Não, a sensação seria era. parecida. É daqueles telefones arredondados apenas de um dos lados. Sim, parece uma panqueca, basicamente. Isso. Meia panqueca. Meia panqueca, exatamente. É assim um bocado estranho. Alguma coisa que se veja aí no futuro? Vocês que se acompanham mais os Não jogos? estou a ver nada. Agora sim, para os próximos tempos, bem, os mesmos que fizeram o Rocksteady, o mesmo estúdio que fez os jogos de Batman, anda a falar num projeto secreto que não revelam o que é. Eles já vieram dizer que não é de Batman, que não é uma continuação de Arkham. Vamos ver o que é que eles vão fazer. De resto, Provavelmente uns assim, DLCs para Injustice e uns DLCs para... não, que para é Batman. diferente. É diferente, porque eu estou a falar da Rocksteady, estás a falar da NetherRealm. Sim. O Injustice que agora também tem umas participações especiais, não é? Tivemos o anúncio para o Injustice 2 do Hellboy, Certo. que é da Dark Horse. Nós não falamos das adaptações do Hellboy, foi O adaptado Hellboy para foi muitos adaptado jogos. para muitas coisas Aham. também. E há
um outro personagem que eles ainda não revelaram quem é, mas correm rumores que pode ser o Spawn a aparecer no Injustice. Também há quem diga que é o Terminator versão T-800, o robozinho, mas eu preferia... Estão a perder um bocado o norte com estas entradas todas. Eu, por acaso, preferia que fosse o Spawn. Acho que tem mais a ver do que propriamente o Terminator. Sim. Será que o Spawn vai ser vendido à DC? Não. O McFarlane cedeu os direitos, entre aspas. Vendeu direitos para a NetherRealm usar o Spawn. Só isso. Pronto, Temos para PS2 também uma de Masters of the Universe. pois houve fraquinho da série de 2002. Que a série era boa. Depois, entretanto, eles resolveram que, por causa da Mattel, não estamos a vender bonecos, portanto não vale a pena continuar a série. A história era brutal, porque tinha de facto, ao contrário da série original, tinha um fio condutor. As outras eram histórias contidas, de episódio para episódio, eram histórias contidas. Este não, tinha um fio condutor entre os episódios. Cortaram. E quando a história estava a tornar-se perfeitamente espetacular e a começar a meter os Homens de Serpente e a vir o Hordak, provavelmente ia aparecer a She-Ra também, o estúdio não, o estúdio queria continuar. A Mattel resolveu e tal, não vamos fazer. E cortaram e tipo, ainda por cima, aquilo acaba num episódio 39 e os próprios DVDs da série trazem um PDF, tens que meter o DVD num PC para ver o PDF de uma história em banda desenhada, que também não saiu em formato físico, que termina a história da série. Nem termina, aquilo não termina porque depois dava aso à temporada seguinte, que também não chegou a ser feita. Portanto, foi assim um bocadinho. Há também umas adaptações de alguns mangás, Saint Seiya. Saint Seiya, sim. Uma série de... Uns melhores que outros e mais sim, uma vez nem começamos com... E também acabam Dragon por ser muito repetitivos de uns para os outros, porque basicamente é sempre a saga do Santuário. Certo. Sempre, incessantemente a saga do Santuário. Bem, a gente agora não se pode esquecer de uma coisa, assim, a década dos anos 2000 aparece em força o retorno de algumas franquias de jogos em banda desenhada. Eu estou-me aqui a lembrar do Hollow, que tem comics, Mass Effect, Mortal Kombat, Witcher, World of Warcraft, ou seja, praticamente tudo dos grandes MMOs ou grandes jogos de aventuras têm adaptações, umas mais felizes, outras menos. Houve alguma coisa de Castlevania também? Certo. Sim, chegou a haver comics de Castlevania. E pronto, neste momento as coisas quase estão a fundir-se outra vez. Mas o Dead Space, porque o Dead Space... Sim, também o Dead Space foi um caso muito, muito curioso, que foi uma altura em que eles tentaram fazer histórias verdadeiramente multimédia, no sentido em que, eu acho um bocado confuso fazer as coisas assim, saíam os jogos, havia filmes de animação que eram histórias à parte dos jogos, havia banda desenhada que eram histórias também à parte dos jogos e à parte dos filmes, mas que encaixavam todas umas nas outras e faziam uma sequência. Agora, era do estilo, tu jogavas o Dead Space Extraction, que era uma prequela ao primeiro jogo. Depois tinhas que ler o cómic não sei o que é. Depois tinhas que ver o vídeo não sei o que mais. E foi isso que gerou ali um bocadinho de confusão, porque eles tentaram expandir o número de médias que usavam e as pessoas não aderiram a isso. Não, porque os três universos são um bocadinho, às vezes, muito à parte. Há quem gosta muito de jogos, mas não lê cómics, nem vê animação. Sim. Há sempre ali pessoal que faz o cruzamento entre os tipos de média. Mas não é o core do mercado, não é? Não é mesmo o público principal de cada um dos mercados. Parece-me que para este tirinhas está tudo. Pedro, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco. Sabia que ia ser porreiro. Fica já o convite para um Masters Universo, que já tinha falado sim, já tínhamos falado disso. Que temos que falar também depois com aquele colecionador, com o Nuno Mata, que também é um porreiraço. E para fazermos, mas esses serão vinhetas. Sim. Esses serão vinhetas, não serão tirinhas. Pronto, deste tirinhas é tudo. Obrigado a todos por estarem desse lado. Até ao próximo.